Esse pastor Matias é um amor, né? Não tem como não se apaixonar por esse homem de Deus. Pode se assentar, querido. Abra comigo Isaías 43. Isaías 43. Deus, há umas 2 semanas atrás, trouxe uma palavra ao meu coração, lendo um livro extraordinário de um pastor norte-americano, chamado Uma Paixão Consumidora por Jesus, é o nome desse livro. É um livro extraordinário. E ali, lendo esse livro maravilhoso, que eu recomendo, se você puder adquirir, você pode comprar pela internet, você pode comprar em livrarias evangélicas, Uma Paixão Consumidora por Jesus, John Piper, é o nome do autor, pastor norte-americano, extraordinário. O Senhor ministrou muito ao meu coração, e como resultado dessa reflexão, dessa meditação na palavra de Deus, eu vos trago alguns ensinamentos preciosos que eu aprendi com o Senhor Jesus e quero compartilhar com os irmãos. O tema nessa noite é um Deus que te valoriza. Amém? Talvez você chegou aqui nessa noite, né, deprê, como dizem aí fora, né, para baixo, baixa estima, passando por lutas, tribulações, dificuldades, às vezes com aquele sentimento de inferioridade, às vezes, né, achando que ninguém te ama, ninguém te quer. Parece que as coisas estão difíceis, nada dá certo, talvez com pessimismo no coração. Passando por um momento difícil na sua vida, querido, você vai aprender nessa noite que você, se está em Cristo, se serve a Jesus, você tem um Deus maravilhoso que ama você. Amém? Que te valoriza. Um Deus que te valoriza. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e espero de alguma maneira compartilhar isso e ministrar na sua vida, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Espero que o Espírito Santo te capacite sobrenaturalmente, diante dessas verdades maravilhosas, dessas maravilhas que nós vamos aprender através da palavra de Deus. Então, como eu sempre falo, né, aperte o seu cinto, segure-se aí na sua poltrona, vamos mergulhar na palavra de Deus, entrarmos nessa aventura maravilhosa que é conhecermos o nosso Deus extraordinário através das Escrituras Sagradas. Vamos lá, Isaías 43, olha só que coisa linda, é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus. Aqui uma palavra que Deus deu a Isaías, o grande profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que teve uma visão 750 anos, antes da vinda do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele teve uma visão extraordinária do Messias que viria, da restauração do povo de Israel, da maravilhosa multidão que viria e aceitaria Jesus como Senhor, das gerações que viriam através dessa obra extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos resultados de tudo isso. Amém? Nós somos resultados do amor de Deus, da graça de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui esta palavra que Deus deu a Israel, mas uma palavra também que vale para mim e para você. Porque a Bíblia diz, na Epístola de Gálatas, que através da fé que nós colocamos em Jesus Cristo, nós somos inseridos na família eterna de Deus, no povo de Deus, no povo de propriedade exclusiva, no povo comprado através do sangue precioso de Jesus, através da fé que nós temos nele. Nós, através dessa fé, somos inseridos na descendência de Abraão, e somos chamados povo de Deus, filhos de Deus, amados do Senhor. Amém? Então vamos lá. Isaías 43, a Bíblia diz no versículo 1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou,
ó Jacó, aqui você poderia trocar pelo seu nome, ó Giovanni, ó Donizete, né? Ó Sebastião, ó qualquer um de vocês aqui, amados. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó o seu nome, e que te formou, ó o seu nome de novo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Quantos foram remidos aqui pelo sangue de Jesus? Olha só que coisa linda, gente. Mas agora diz o Senhor que te criou. A você, eu e você, troca Jacó pelo seu nome, troca Israel pelo seu nome, aquele que te formou. Não temas, não tenha medo, porque eu te remi, eu te salvei, em outras palavras. Eu tenho salvação para a tua vida, eu tenho vida eterna para você. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que coisa linda, gente. Deus conhece você pelo seu nome. Deus te chama pelo nome. E a tua vida não é tua, pertence ao Senhor. Aquele que te formou no ventre da tua mãe, diz lá no Salmo 139, que quando nós éramos ainda substância sem forma, Deus nos teceu, Deus nos entrelaçou, Deus nos formou no ventre das nossas mães. E todos os nossos dias já estariam escritos no livro de Deus. Deus já sabe quantos dias você vai viver. Deus já sabe de toda a tua história, sem ainda acontecer. Porque Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Você sabia disso, irmão? Por isso que o crente não tem que ter medo de morrer. Claro que todos nós temos cuidado com a nossa vida. Se ficarmos na beira de uma ponte, a gente, né, vai ter os cuidados para não cair daquela ponte. Esse é o nosso instinto de autopreservação. Mas o crente não tem que ficar apavorado. Ai, estou com medo de morrer. Irmão, você só vai morrer no dia que Deus determinar para a sua morte. Se você é dele, se você é de Jesus, não tenha medo da morte. Porque a morte para o crente é uma passagem. É uma ponte para um lugar ainda muito melhor e mais maravilhoso que Deus tem para você. Glória a Deus. Você não vai morrer antes nem depois, no dia exato que Jesus determinou para você. Ele sabe o dia exato, quantos anos vai acontecer, ou talvez nem aconteça, porque nós cremos que Jesus está voltando. Jesus pode voltar antes de você morrer e você subir arrebatado pelo poder de Deus. Quantos aqui querem subir arrebatados aí pelo poder de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Ele te formou, Ele te escolheu, Ele te chama pelo nome, tu és dele. Olha o que diz o versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Aqui águas simboliza dificuldade, lutas, tribulações, problemas, tormenta, chuvaréu, ventania. Quando pelos rios, quando pelos rios, eles não te submergirão. Em outras palavras, simbolicamente, a Bíblia está dizendo: olha, os problemas não vão te destruir, não vão te derrotar, não vão acabar com você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Aqui fogo, chama, está falando de inferno. O inferno não vai te pegar, porque você é dele, porque você é filho de Deus. Por mais que hajam provações, fogo também fala de provação, de dificuldade, de tribulação, eles não vão te destruir, não vão te queimar. A chama não vai arder em você, porque você é dele, porque ele te chama pelo teu nome, porque Deus é contigo. Por isso que ele começa: não temas. Amém? Não tenha medo, não tenha pavor, não se atormente, o Senhor é contigo. Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu estou contigo. Glória a Deus, amado. Você quer uma declaração de amor maior do que essa? Que a palavra de Deus te dá, que você pode ler todos os dias, e isso vai te ajudar a levantar no Senhor. Se você chegou aqui abatido, caído, essa palavra é para te levantar na posição que você tem dentro do coração de Deus. Olha que coisa linda, porque foste precioso aos meus olhos. Você é precioso para o Senhor. Por mais que existam pessoas que não te valorizem, por mais que existam pessoas que não dão, não estão nem aí para você, o nosso Deus diz que eu e você, se estamos em Cristo, se somos filhos de Deus, se somos dele, nós somos preciosos para Ele. Amém? Você é precioso para Deus, querido. Por isso que Deus não se agrada quando você fala mal de alguém, porque esse alguém foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem valor. Talvez você não valoriza fulano de tal, mas Deus valoriza. Deus o ama. Ele é precioso para o Senhor. Por isso, quando você mexe com o Filho de Deus, você mexe com o próprio Deus. Quando você fere uma pessoa, desonra, você está se levantando contra o próprio Deus que criou os seres humanos, e os ama, os valoriza, e são preciosos aos olhos de Deus. Você está entendendo, querido? Você é precioso para Deus. A Bíblia diz: também foste honrado. Deus quer te honrar também. Se você honrar a Deus, Deus também vai te honrar. Eu te amei. Eu te amei. Que coisa linda, gente. Que declaração de amor maravilhosa da parte de Deus. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Essa é a base que nós temos bíblica para entendermos isso que nós vamos ministrar para os irmãos. Deus te valoriza, Deus te ama, você é precioso para Deus. Deus valoriza todos os que estão em Cristo. Fala comigo. Deus valoriza todos aqueles que estão em Cristo. Você vai ver ao longo da palavra várias vezes essa terminologia, esse termo, em Cristo. Esse termo em Cristo, na palavra de Deus, significa de uma posição. Eu estou em Cristo. Eu estou em Umuarama. Fala de uma localização, de uma posição que você tem de fé e de confiança nesse Deus maravilhoso, que te ama, que te honra, que te valoriza, e que deu o seu Filho amado para morrer na cruz no seu lugar. Querido, será que você está em Cristo? Será que você vive por Cristo? Será que Cristo é a sua vida? Se você está em Cristo, irmão, você está na posição mais maravilhosa que existe na face da terra. Os teólogos dizem que existem dois tipos de graça. Existe a graça comum, que é para todos os homens, a chuva que cai, o sol que brilha, as marés que se movimentam e controlam os cardumes de peixe, os ventos que fazem que o pólen, a polinização, que mexe com a natureza, que move as águas. Se a graça comum é Deus sustentando toda a criação, todo o universo, coisas boas da parte de Deus acontecem com todos os homens, é a graça comum de Deus. Dentro da teologia é conhecido como graça comum. As bênçãos de Deus que atingem todos os homens. Mas a palavra de Deus também fala de uma graça diferenciada, específica, que dentro da teologia é chamada de graça salvífica, ou graça salvadora, que daí não é todo mundo que experimenta.
é a graça da salvação em Cristo Jesus. São as bênçãos celestiais que só os filhos de Deus desfrutam. São bênçãos exclusivas que só aqueles que estão em Cristo recebem da parte de Deus. É o lugar mais seguro, é o melhor posicionamento que você pode ter na sua vida, é estar em Jesus, debaixo da graça salvadora de Jesus de Nazaré, e ter a segurança de que você é dele, que ele é seu, que tudo é nosso, que o nosso Deus nos ama, que ele nos valoriza, que ele cuida de nós, e não tem por que nós temermos ao nosso Senhor. Amém? Deixa eu te fazer uma perguntinha: você trata as pessoas na rua igual você trata os seus filhos? Sim ou não? Tratamento para o seu filho é diferenciado. Sim ou não? Tratamento para o seu cônjuge é diferenciado. Assim é também, querido. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas aqueles que o receberam, João 1,12, a estes Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque pela graça de Jesus, eu sou teu filho, lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Graça salvadora, graça salvífica, graça comum é para todos, graça salvadora é exclusiva para os filhos de Deus. E é isso que nós estamos falando. Deus valoriza você, se você crê em Jesus, se você confia nele, se Jesus for o seu tesouro, e você for o tesouro de Jesus, se ele estiver no fundo do seu coração, no mais profundo da tua alma, no mais profundo da tua vida interior, no fundo da sua alegria. John Piper fala assim nessa obra, que no fundo da nossa alegria não pode estar o nosso eu, porque isso é uma idolatria. Você transforma você mesmo em um Deus. Se a sua alegria está em você mesmo, na sua vida, no seu jeito, nas suas habilidades, nos seus dons, na sua capacidade, a sua alegria está baseada num ídolo, você mesmo, o seu eu. Mas se no fundo do teu coração, no fundo da tua alegria, como fundamento da tua felicidade, da tua alegria, estiver Jesus de Nazaré, você será abençoado. Amém? Entenda isso, amado. A nossa alegria está baseada numa pessoa. A nossa alegria está baseada na salvação que nós recebemos dessa pessoa maravilhosa. A nossa alegria está baseada na graça de Deus e no entendimento daquilo que Deus fez por nós, e o quão especiais, o quão valorizados e o quão amados nós somos por Deus. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus te valoriza. Chega de deprê, chega de sniff, choro para lá e para cá, né? Sniff é a expressão de choro, né? Chega disso, irmão, chega de chororô, chega de conflito com você mesmo, chega de alimentar as mazelas dentro da tua alma, de pensar que ninguém te ama, ninguém te valoriza, que você não tem valor. Essa palavra é para gerar identidade dentro do teu coração, amém? Essa palavra é para marcar a tua alma, para que você entenda que Deus te ama, que você é importante, que você tem uma identidade, que você tem uma posição, que você é amado por Deus, que o seu nome está escrito na mão de Deus, e toda vez que Deus vai abençoar alguém, teu nome está escrito nas mãos dele, porque você é filho de Deus, porque você está em Cristo e tem Jesus de Nazaré. Não somos nós que fazemos a diferença, é Ele em nós que faz a diferença. Não são as nossas obras que fazem a diferença, a nossa religiosidade, as nossas capacidades, os nossos méritos, não. É pelos méritos de Cristo, é pela obra vicária de Cristo, é por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que nós temos essa posição especial, peculiar, singular, dentro do coração de Deus. Amém? Entenda isso, irmão, entenda isso.
Mas pastor, será que Deus realmente me valoriza? Que provas o Senhor pode me dar de que Ele realmente me valoriza? E eu quero começar nessa noite, provavelmente eu não vou terminar hoje, pelo jeito não. Eu quero comentar alguns sinais, algumas colocações, alguns princípios que você vai aprender, que são marcas de como Deus nos valoriza. Amém? Como Deus nos valoriza. O primeiro princípio que nós aprendemos é que Deus nos valoriza se agradando de nós e elogiando nossas vidas. Amém? Às vezes as pessoas têm um conceito errado de Deus. Acho que Deus está lá no céu, jogando trovão, né, nos outros, apenas punindo, julgando as pessoas. Geralmente a religiosidade, no mundo afora, nas várias religiões, em várias perspectivas religiosas, elas têm uma visão assim, de um Deus distante, de um Deus que está para lá, longe, um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que se eu pisar na bola eu estou lascado. Irmão, não é bem assim. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, amém? É claro que nós temos que andar na linha. Eu não estou fazendo apologia a uma vida errada, a uma vida equivocada, muito menos em fazer graça com a graça de Deus, fazer palhaçada com o Senhor, jamais. Mas eu estou dizendo que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade, é um Deus que nos surpreende, é um Deus de detalhes, é um Deus que tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, é um Deus que tem coisas maiores para você, tem coisas novas, é um Deus que nos surpreende, é um Deus que se agrada de nós e elogia as nossas vidas se estamos nele. Vou sempre lembrar isso, se estamos nele, se estamos em Cristo. Olha o que diz C.S. Lewis, um teólogo britânico, escritor de uma obra tremenda chamada O Peso da Glória. Ele diz o seguinte: agradar a Deus, ser um verdadeiro integrante da felicidade divina, receber o amor de Deus, não apenas a sua piedade, o seu perdão, mas sim também ser o motivo do prazer de Deus. Como um artista deleita-se em sua obra-prima, ou um pai em seu filho. Parece impossível isso, mas é um peso de glória que nós carregamos, é uma carga de glória que a nossa imaginação mal pode suportar, mas é assim. Amém? Você consegue imaginar isso, querido? Um pintor pintando um quadro, uma obra-prima. O que acontece com o pintor quando ele olha para o final do quadro e vê aquela obra maravilhosa? Eu te faço uma pergunta: ele se deleita na sua obra-prima? Sim ou não? Assim é o Senhor comigo e com você. Amém? Ele se agrada de nós, Ele tem prazer em nós, Ele se deleita em ter comunhão conosco. Nós somos a obra-prima de Deus, diz a palavra de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, o ser humano é a obra-prima de Deus. Por isso Deus nos ama, por isso Deus nos deu um encargo tão especial. Por exemplo, de evangelizar as pessoas. Deus podia ter enviado os anjos sobre a terra para evangelizar os próprios homens, sim ou não? E vocês acham que os anjos seriam mais eficazes ou menos eficazes do que os homens? Com certeza mais eficazes, sim ou não? Mas Deus te deu esse propósito de ganhar almas, Deus te deu esse privilégio, Deus nos deu a capacidade de carregarmos o peso desta glória, esta responsabilidade como filhos, de levarmos a mensagem do Evangelho e gerarmos alegria, prazer e contentamento no coração de Deus. Amém? Fala comigo, peso de glória. Esse é o peso que nós carregamos, essa é a responsabilidade que nós trazemos sobre a nossa vida. Talvez, muitas pessoas aqui vivem baixo um fardo emocional de que tudo que você faz desagrada a Deus. Talvez você pense assim: eu não leio a Bíblia como deveria,
eu não oro como deveria, eu não falo do jeito que deveria, suas fraquezas estão em todo lugar. Ao final do dia você se sente sem esperança, como se Deus fosse contra você, querido. Mas por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, da fé em Deus, Deus se compromete a dizer a mim e a você: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Amém, querido? Você está entendendo? Não é por causa de nós, é por causa de Cristo, é por causa de Jesus, é por causa de uma posição que nós estamos nele. É igual o relacionamento nosso com Deus. Se Deus fosse olhar apenas as nossas falhas, queridos, nós não teríamos direito de ter relacionamento com Deus. Mas por causa da fé que nós colocamos em Jesus, toda vez que Deus olha para nós, Ele vê um reflexo do próprio Cristo em nós. E aí Ele se relaciona sem impedimento, sem bloqueio, com amor, com apreço, porque Jesus está em nós. Amém? Você consegue entender isso? Porque o sangue de Jesus está sobre as nossas almas, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e é o sangue de Jesus, é Jesus em nós, é o Espírito Santo em nós, é a fé que nós temos no Deus da Bíblia, que nos faz aprazíveis a Deus, como um pintor se deleita na sua obra-prima. Amém? Então não carrega esse fardo emocional. Tem muitos crentes que vivem baixo esse peso, e às vezes esse peso geralmente é gerado dentro de um conflito que o inimigo tenta gerar em você. Por quê? Porque o inimigo quer te desanimar, o inimigo quer que você desista da fé, o inimigo quer que você fale: eu não tenho jeito mesmo, então, eu vou para o mundão mesmo porque eu não tenho solução. É tudo o que ele quer, é gerar crise, colapso dentro de você, para que você abandone a fé e abandone Jesus. Porque ele sabe que é Jesus de Nazaré que faz a diferença na nossa vida. Amém? Fala comigo: é Jesus de Nazaré que faz a diferença na minha vida. Olha o segundo princípio que eu vou te ensinar, querido. Deus nos valoriza, nos tornando co-herdeiros com o seu Filho, Jesus de Nazaré. Deus te ama tanto que toda herança que Ele tem, Ele divide com você. Abra comigo em Romanos capítulo 8, 17. Olha que tremendo essa. Pode colocar lá no telão, fazendo favor. Romanos 8, 17. Olha o que diz a palavra de Deus, para você não dizer que o pastor Giovanni está inventando coisa. Romanos 8, 17, a palavra de Deus diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos ou sofremos, passando por dificuldades, por aflições muitas vezes, por causa do amor que nós temos por Jesus, também com Ele, ou seja, com Jesus, seremos glorificados. Amém, querido? Olha que coisa linda. Co-herdeiro significa que eu sou herdeiro com Ele. É como dois irmãos que vão receber a herança dos seus pais. Eles são co-herdeiros, os dois têm o mesmo direito. Os dois vão receber toda aquela herança. Somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Deus. Se com Ele sofremos, querido, talvez você esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, de aflição. Irmão, Deus está vendo tudo isso. E um dia você será recompensado. A glória de Deus vai se revelar na tua vida, na medida em que você se identifica com os sofrimentos de Cristo e com as dificuldades, por amor ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso te faz herdeiro de Deus. Isso te faz co-herdeiro com Cristo. Cristo é dono de todas as coisas, de todo esse universo. E se é de Jesus, também é meu e seu. Amém? Até a autoridade de Jesus, Jesus compartilhou com nós. Está lá no final de Mateus 28. Toda autoridade me foi dada. Aí logo em seguida Jesus diz: ide por todo o mundo
pregai o Evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade foi dada para quem, gente? Para mim e para você, corpo de Cristo, amém? A unção que estava sobre Jesus, o cabeça, é derramada sobre o corpo. O Watchmani diz isso numa das suas obras. A unção que está sobre o cabeça, Jesus, é derramada sobre o seu corpo. Os filhos de Deus, a igreja do Senhor. Tem um trecho de Coríntios que é tremendo, 1 Coríntios 3, 21 a 23, ele diz: ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, e vós de Cristo. Amém? Olha que coisa linda, gente. Se somos de Cristo, tudo que é de Jesus é nosso. Tudo é vosso. Fala comigo, tudo é nosso, por causa de Jesus. Tudo é vosso, por causa de Jesus. Mateus 5:5, a Bíblia diz: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Seremos herdeiros do mundo. Tudo é vosso, diz o Senhor Jesus. Tudo é vosso, diz o Senhor Jesus. Vou contar uma historinha para vocês, descrita num livro de história da igreja, e de um autor de um cântico muito conhecido pelos cristãos, Amazing Grace, graça maravilhosa, maravilhosa graça, seria a tradução literal. Ele conta, John Newton é o autor dessa linda obra, num dos seus escritos, num dos seus livros que ele escreveu dentro de um navio, mais ou menos no século XVIII, indo para os Estados Unidos. Deus deu uma canção linda, essa canção muito conhecida, Amazing Grace, e ele escrevendo no seu livro, ele relata uma ilustração do que é essa graça de Deus, do que é esse tesouro que o crente tem. É como se eu e você fôssemos homens e mulheres que estão indo para uma cidade receber milhões e milhões de dólares. Você está indo para uma cidade para receber uma herança grandiosa, milhões e milhões de dólares. De repente você vai nessa estrada em cima de uma carroça, porque naquela época não tinha carro, era uma carroça, então ele transcreve nessa história uma carroça. Mas de repente essa carroça quebra uma das rodas e você começa a ficar reclamando da carroça e da roda, que representa para nós o sofrimento, a vida terrena, as dificuldades. Fica reclamando da roda, fica reclamando da carroça, mas se esquece da cidade onde você vai receber milhões e milhões de dólares. Assim às vezes os crentes, querido, diante de um sofrimento, de um problema, de uma aflição, ele fica reclamando da roda, fica reclamando do problema, fica reclamando das dificuldades, fica reclamando das coisas do dia a dia, dos gigantes que se levantam contra ele, das situações adversas do dia a dia, e se esquece da herança maravilhosa que ele vai receber do seu Papai Celestial. Amém? Quem aqui é herdeiro de Jesus, levanta a mão e fala: Senhor, eu creio na minha herança, através de Jesus de Nazaré. Isso mostra que Deus te valoriza, querido. Deus te valoriza de tal maneira que Ele te faz co-herdeiro com Jesus de Nazaré. Você jamais colocaria no teu testamento uma pessoa que você não valoriza, uma pessoa que não faça parte da sua família, sim ou não? Talvez até não queira uma pessoa da tua família, mas tenha alguém que você tenha apreço, um funcionário que cuidou de você ao longo da tua vida, que você tem um carinho, você tem um apreço, e você quer dar parte dessa herança sua para aquela pessoa que te serviu, para aquela pessoa que te amou, para aquela pessoa que cuidou de você. Você tem direito disso na sua herança, sabia disso? Basta deixar ali um documento, um testamento, colocar no seu testamento isso, e aquela pessoa vai ser abençoada. Queridos, nós não temos apenas um testamento, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento deixado pelo nosso Papai do céu. Levanta a sua Bíblia comigo e fala: olha que benção,
Eu tenho 2 testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que fala acerca da minha herança, a herança que eu tenho em Jesus de Nazaré. Será que Deus te valoriza, querido? Você é precioso para Deus. Deus te ama, Deus quer te honrar, Deus quer ser glorificado através da sua vida. E nós vamos parar por aqui, e numa outra quinta-feira vamos continuar com a graça de Deus. Amém? Quantos foram abençoados aqui? Da glória a Deus. Quantos vão sair daqui entendendo que Deus te ama, que você é precioso e que Deus te valoriza? Chega de mimimi, chega de sniff, chega de ficar choramingando pelos cantos. Você tem um Deus que te ama. Grava isso na tua alma, grava isso no teu coração. Você tem um Deus que te valoriza e que te ama. Amém? Vamos orar esse Deus maravilhoso que diz: tudo é vosso. Quer uma bênção? Eu tenho para você. Quer um milagre? Eu posso derramar na tua vida. Quer a resposta? Eu tenho a resposta para o teu problema. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, amados. Feche os seus olhos. Vamos dar as mãos uns para os outros aqui. Vamos fechar esse corredor. Fazer uma oração fervorosa no nome de Jesus. Como irmãos amados, como parte da família de Deus, como aqueles que creem em Jesus de Nazaré. Vamos crer nesse Deus maravilhoso e declarar as maravilhas de Deus. Aqui, Rodriguinho. Está aqui dentro, tá? Esse aqui é meu ajudante aqui, né? Nas inscrições. Se você quiser fazer a inscrição dos veredas antigas ali, com ele ali, tá bom? Lá fora. Glória a Deus. Fecha os seus olhinhos, querido. Vamos orar. Segura bem forte na mão do seu irmão. Começa a orar agora diante do Senhor. Começa a falar com Deus, querido. Começa a apresentar a sua necessidade diante do Senhor. Começa a agradecer a Deus, porque hoje você entendeu o quão precioso você é, o quanto Deus te valoriza, o quanto Deus te ama, o quanto você é precioso aos olhos de Deus. Agradece a Ele, agradece pela sua graça bendita, pela graça salvadora, pela vida eterna, pelos milagres e maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, por aquilo que Deus tem feito nesse lugar, nesta igreja, por fazer parte dessa comunidade de fé, por esse agrupamento de cristãos, por estar na dispensação da graça de Deus, por estar nesse tempo, nesse momento, no coração de Deus, no coração do Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, que palavra maravilhosa. Senhor, Isaías nos enche de alegria, nos enche, ó Deus, de entendimento do valor e ó Deus, do entendimento da graça do Senhor para conosco. Senhor, obrigado pelo profeta Isaías, obrigado por esse trecho também de Romanos 8, tudo isso que foi ministrado, Senhor, nós queremos gerar alegria para o teu coração. Senhor, nós queremos entender qual é a nossa herança, nós queremos, ó Deus, nos sentir valorizados a cada dia. Senhor, vai tirando todo o fardo emocional na vida das pessoas, todo o peso excessivo, ó Deus, vai aliviando a bagagem, vai tirando tudo aquilo que é do maligno, todo engano, todo sofisma, toda fortaleza, todo legalismo, toda hipocrisia, todo engano de Satanás, todo engodo do inimigo. Nós somos filhos, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, um Deus pessoal, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. Por isso, ó Deus, sê com os teus filhos, Pai. Ó Deus, que esta palavra, ó Deus, seja gravada nos nossos corações, nas nossas almas, ó Deus, gerando identidade em Cristo, identidade de filhos, identidade de amados do Senhor. Ó Deus, atende os teus filhos em cada uma das suas necessidades. Abençoa-os, ó Deus, opera milagres e maravilhas, derrama a tua glória, Pai. Nós queremos carregar este peso de glória, esta carga bendita, ó Deus, o resplandecer da tua glória em nós, a luz de Jesus, brilhando nas nossas vidas, Pai, agradando o teu coração,
e gerando prazer no Senhor. Ó Deus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, a tua igreja. Nós repreendemos toda ação do mal, toda ação maligna, toda ação de demônios. São demônios, pega todo o teu lixo, toda enfermidade, toda praga, toda chaga, toda maldição, tudo aquilo que você tem lançado sobre a vida das pessoas, toda a base legal dada aos demônios, que haja arrependimento, que haja conserto de vida, que haja transformação, que haja caminhar de santidade e justiça, que haja conserto, que haja aliança, que haja compromisso com Deus. Pai, nós te pedimos isso sobre a tua igreja. Pai, abençoa cada um dos seus filhos, que eles entendam a herança dos filhos de Deus, e que essas riquezas insondáveis de Cristo Jesus sejam derramadas sobre nós, ó Deus, através da nossa fé e da confiança que colocamos em Jesus de Nazaré. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço de todo o coração. Ajuda-nos a entender, e como disse o apóstolo Paulo, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as riquezas insondáveis, as maravilhas inefáveis de Jesus de Nazaré e da vida com Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet, através das redes sociais, através do YouTube, através do live streaming, através da rádio web. Pai, sejam abençoados através dos CDs e dos DVDs que saem desse ministério. Milhares e milhares de vidas sejam abençoadas, agraciadas e tocadas pelo teu poder, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Levanta suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que você tenha uma semana de vitória e de bênção, que Deus te abençoe, que Deus seja glorificado através da tua vida, que o Senhor perdoe o seu e os meus pecados e nos purifique com o sangue precioso de Jesus, que Jesus tenha compaixão e misericórdia de você e de mim, que Ele nos dê paz, graça bendita, poder e unção, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, é minha herança. Louvado seja o Senhor. Fala assim comigo, eu recebo o meu milagre, a minha herança, pelos méritos de Jesus, é direito meu, como filho amado do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Dê um abraço precioso nesse irmão maravilhoso que está perto de você. Vai na graça e na paz de